Você está sendo chamado de filho de Belzebu, falso profeta, canalha. Portas se fecharam para você no país. Tem sofrido ameaças. Foi abandonado por pessoas contra as quais jamais praticou mal algum. Viu amigos se afastarem sem ao menos o terem chamado para conversar. Tem gente que se distanciou de você para não ser vista como cúmplice. Mentem a seu respeito. Tentam desqualificá-lo, espalhando pelo país que você acredita no que jamais acreditou. Se esse é o seu testemunho, peço que medite nesse verso. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Filipenses capítulo 1, verso 29. A graça na perseguição. Nisso consiste a arte da verdadeira espiritualidade, de visar a graça de Deus nos problemas da vida. Observemos que o apóstolo Paulo não estimula o vitimismo. A última coisa que ele queria era uma igreja com pena de si mesma, duvidando dos desígnios de Deus, filosofando sobre o problema do sofrimento, acuada pelo medo do adversário. Cabia àqueles cristãos do primeiro século tirar os olhos de si mesmos e voltá-los para um mundo carente de Cristo. Ele chama a todos a entenderem que ser perseguido por causa do evangelho é alto privilégio a ser vivido por homens e mulheres que foram objeto de graça especial de Deus. As dores não eram pequenas. Envolviam perder o espaço na sociedade, provar de menosprezo, parar numa prisão e ser executado. Em que consiste a graça de sofrer por Cristo? Primeiro, suportar afrontas e ameaças por amor ao Evangelho é sinal evidente de novo nascimento. Como afirma J.B. Lightfoot, abre aspas, Deus lhes concedeu o alto privilégio de sofrerem por Cristo. Esse é o mais certo sinal de que ele olha para vocês com favor. Fecha aspas. Em segundo lugar, a preservação de um bom testemunho, apesar da perseguição diabólica sofrida por causa do Evangelho, costuma ser usada por Deus para que o mundo ouça a igreja e se converta. Em terceiro lugar, as mais doces e comoventes manifestações do amor de Deus na vida dos seus estimados servos costumam ocorrer nas horas em que a igreja vai para a cruz com Cristo a fim de, seguindo o exemplo do seu Salvador, morrer para que outros vivam. Por fim, a dor sofrida por força da fidelidade ao Evangelho fará parte da biografia eterna dos redimidos. Isso faz parte do seu galardão, aleluia. Calvino faz a seguinte declaração sobre esse versículo, abre aspas, a fé, tanto quanto a constância em suportar perseguições, é um dom imerecido de Deus, fecha aspas. A graça que separa, regenera, abre o entendimento, faz a fé nascer, converte, santifica, é a mesma graça que guia providencialmente o curso da história dos discípulos de Cristo, a fim de que esses tenham a honra de sofrer por amor à causa do Evangelho. Ao meditarmos atentamente para uma declaração estupenda como essa, somos chacoalhados pelo testemunho do apóstolo Paulo, que age como um verdadeiro comandante, capaz de virar-se para a sua tropa e bradar: avancem, avancem, avancem. Ele sabia que fiel é aquele que nos chama.